Fala rapaziada, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma entrevista muito importante do Leonardo Jardim. Se liga aí rapaziada, Leonardo Jardim deu uma entrevista para a TV Cruzeiro, aonde que ele revelou tudo sobre os bastidores do Cruzeiro. E eu fiz um pequeno corte das principais falas de Leonardo Jardim, aonde que ele falou: se o jogador não tiver compromisso aqui no Cruzeiro e não tiver satisfeito ou não mostrar futebol e um bom desempenho, não vai continuar no Cruzeiro. Simplesmente Pedrinho BH teria de vender, teria de emprestar, mas no Cruzeiro não permanece. E é lógico que eu trouxe para vocês as principais falas de Leonardo Jardim. Mas antes, pessoal, antes de trazer esse vídeo para vocês, gostaria de fazer aquele pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Já conheço o Cruzeiro há muitos anos, porque o Cruzeiro é uma marca não só nacional, mas é internacional. O Cruzeiro é muito conhecido pela sua dimensão, também pelo centro de treinos. A Toca, eu lembro-me sempre que havia o Campeonato do Mundo, a Seleção Brasileira, Toca da Raposa, e eu acho que em Portugal toda a gente conhece o centro de treinos do Cruzeiro, porque era um centro de treinamentos muito falado nessa altura. Sabemos também da história mais antiga, das vitórias e das conquistas do Cruzeiro em termos de títulos. Sabemos também dos últimos tempos do Cruzeiro, quando desceu a divisão e fez momentos mais difíceis dos últimos anos. E pronto, eu acho que qualquer português que goste de futebol e goste do futebol do Brasil acompanha o Cruzeiro. Mais recentemente, alguns colegas que tiveram a trabalhar cá no Brasil, desde o Jorge, o Abel, o Arthur, o Caixinha, todo esse pessoal também levou a que em Portugal existisse uma maior divulgação do futebol brasileiro. Hoje em dia temos o Campeonato Brasileiro em live em Portugal, e isso permitia que o povo português tivesse um conhecimento maior, não só do Cruzeiro, mas de todos os clubes, principalmente da Série A. Esses conterrâneos, eles acabaram por emancipar o futebol brasileiro até o futebol português. E a gente sempre cita, ainda neste momento, o Jorge Jesus e o Abel como treinadores de sucesso, por conta da cultura que há no futebol brasileiro, de que o sucesso é aquele trabalho que vence. É uma das questões que o senhor já conseguiu notar, mister, nesses tempos aqui no Brasil, dessa questão do nosso futebol tão resultadista em termos daquilo que o trabalho bom é o trabalho que vence? Não, com certeza que um país com a paixão do Brasil, existe uma necessidade de vencer muito grande. Mas acredito que aos poucos existe alguma alteração dessa mentalidade. Hoje em dia vejo clubes que estão-se a organizar do Fortaleza, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Botafogo, que melhorou bastante. São clubes que acreditam que detrás do sucesso há sempre um projeto e detrás do projeto há sempre trabalho. E às vezes é difícil conseguir grandes títulos e grandes resultados somente com um toque de mágica. É importante organizar bem as coisas, é importante ter um grupo competente. Aqui no Brasil, não sei como é, mas na Europa nós damos sempre uma importância de jogadores de 70% e o resto são os 30%, é aquilo que o presidente, o treinador e todo o staff vai aglutinar. Por isso eu acredito que com este grupo de jogadores que nós temos, nós vamos tentar competir, melhorar, porque isso é importante. O projeto que foi-me apresentado pelo nosso presidente era que existisse uma melhora significativa ao longo do tempo. Com certeza que existe 3, 4 clubes que ao longo dos últimos anos caminharam à frente do Cruzeiro e estão num patamar de vantagem. Eu hoje por acaso estava-me a mostrar o Matos,
que a opinião pública não colocou o Cruzeiro nos primeiros 8, no top 8 deste ano. Porque é uma situação normal e não critico isso, é porque houve outros clubes que nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, desenvolveram um trabalho diferente, mas no Cruzeiro temos de ter ambição para ratificar isso e para também no presente e no futuro próximo nós sermos uma equipa que tenha presença contínua no melhor patamar do futebol brasileiro. Mister, antes de a gente voltar aqui a falar do Cruzeiro, vamos falar um pouquinho do seu trabalho que te deu projeção mundial, que foi o Mônaco. Tô correto? Que te deu projeção assim, a nível, né? O senhor chegou no Mônaco, tinha o Paris que era tetracampeão, 13, 14, 15, 16. E depois foi campeão, 18, 19 e 20. Seriam 8 títulos seguidos se não fosse o seu Mônaco de 2017. Que trabalhou com o Mbappé, com o Bernardo Silva, entre outros vários jogadores. Como é que foi o trabalho nesse Mônaco que impediu, digamos, um octacampeonato na França, que nunca aconteceu, e a importância desse momento lá em Monte Carlo, né, para o senhor, e o que isso representou na sua carreira, e também esse momento lá, como é que foi essa conquista? Terminou com 8 pontos de frente naquele certame em relação ao PSG, né? Foi uma conquista muito marcante. Sim, foi uma conquista muito marcante. O trabalho no Mônaco foi um trabalho que muito me agradou. Não só pelos resultados, mas pelo projeto. Não esquecer, o Mónaco, eu estava no Sporting, o Mónaco comprou-me ao Sporting. Eu fui o primeiro treinador vendido pelo Sporting para o Mónaco, pela cláusula de rescisão de 3 milhões de euros. E o dono do Mónaco apresentou o meu projeto, que queria voltar ao maior patamar do futebol francês, mas queria formar jogadores e queria fazer uma equipa competitiva através do trabalho, não só através do investimento. Foi por isso que aquela equipa de 2017, a maioria foi comprada em 2014 e 15, e depois tivemos ali 2 ou 3 anos de trabalho, 2 anos de trabalho, e ao terceiro ano tudo aconteceu. E eu costumo dizer, o meu terceiro ano, o ano campeão, foi o ano mais fácil, porque tinha já Bernardo, já tinha Lemar, tinha Fabinho, tinha Bakayoko, tinha esses jogadores já em alto nível, os jogadores que trabalhavam há 2 anos connosco, e tudo tornou-se mais fácil, e foi aí que conseguimos ganhar ao super favorito Paris Saint-Germain. Então, só um minutinho. Claro, fica à vontade. Aqui. 2 coisinhas. Não ganhava desde 2000, né? Foram 17 anos. E naquela sequência, não sei se o senhor lembra disso, teve uma parceria digital entre o Mônaco e o Cruzeiro. O senhor lembra desse vídeo? Roda aí para mim, Fabinho, por favor. Queridos adeptos, tenho o prazer de anunciar o lançamento de uma parceria digital entre o AS Mônaco e o Cruzeiro. Esta parceria é inédita no mundo do futebol. Desta forma, o AS Mônaco quer estar mais perto dos seus fãs brasileiros e desenvolver a sua imagem na América do Sul. Um grande abraço a todos os adeptos brasileiros do Mônaco e aos torcedores do Cruzeiro. Já tinha uma premonição, hein, mister? Que um dia essa camisa, o senhor ia honrar mais de perto, tá com ela vestido um dia? Não, mas foi uma situação engraçada. Eu lembro-me de como fosse hoje, desta parceria, e o pessoal dos mídias, pá, você é português, você gosta do Brasil, porque eu sempre fui apaixonado pelo Brasil. É a primeira vez que estou a trabalhar, mas já vim mais de 20 vezes ao Brasil. Ah, é? Vim fazer a minha lua de mel a Jericoacoara já há 22 anos. Muito bom gosto. Eu conheço os bons lugares, do Brasil, e ele perguntou-me, mas você podia fazer? E eu, com certeza que posso fazer, até com muito prazer, que apresentei a parceria entre os torcedores do Cruzeiro e os torcedores do Mónaco. E engraçado quando o Pedro ligou-me e o Matos, veio-me à cabeça essa situação que eu achei até muito engraçada. Malu, por favor. Ainda dentro dessa parte que o senhor falou, mister, do momento da conquista ser o momento menos difícil do trabalho, porque ele já havia se desenrolando ao longo dos anos. A gente pode falar que hoje no Cruzeiro é a parte, digamos assim, mais difícil do trabalho, que é exatamente começar a implementar uma filosofia de jogo, entender o clube como um todo, o entendimento das coisas e de passar para o campo, para os atletas. Esse é o momento mais difícil de um trabalho, na sua opinião? Com certeza, é assim, nós temos, e é importante os adeptos também clarificarem a situação. O Cruzeiro veio de uma situação difícil,
teve um novo proprietário que chegou a 8 meses ou a 9 meses. Temos aqui um grupo de jogadores que eventualmente talvez não temos mais de 6 ou 7 ou 8 jogadores de mais de um ano de clube. Quer dizer que não tem uma base nem estrutural, nem em termos de base de plantel. E tudo isto nós temos que realizar agora. Por isso nós temos algum trabalho em termos de reestruturação, não só de jogadores, mas fora de campo, em termos de metodologia, em termos de estratégia, em termos de regras. Temos um grupo de 4 pessoas, mais o treinador, então incluído o presidente, o Pedro Filho, o Mato, o Papelaipe, que estamos a definir algumas estratégias de várias ordens, desde a recepção dos adeptos ao melhoramento dos relevados, à coordenação de todo o staff, e isto é um trabalho de base que estamos a realizar. Em relação à equipa de futebol, como já vos disse, eu cheguei, temos aqui um plantel já totalmente residual em termos de clube, onde neste momento vamos tentar rentabilizar e tirar ao máximo o melhor de cada um dos jogadores. Com certeza que o nosso objetivo é que o plantel seja cada vez mais competitivo. Durante esta fase preocupamos aumentar os índices de performance de todos os jogadores, de forma a competir, porque hoje em dia temos 2 meses com jogos de 3 em 3 em 4 dias, precisamos de 2 laterais direitos, precisamos de 4 volantes, ou 2 meias, 4 avançados, pontas. Para quê? Para termos um sistema de rotatividade dentro do elenco que permita a equipa se apresentar fresca, a equipa se apresentar competitiva todos os jogos. E com certeza estamos a estruturar em termos de uma base, em termos de um modelo, aquilo que tínhamos aqui, que realmente tínhamos um grupo de jogadores, mas não existia uma base, porque um vinha do Palmeiras, outro vinha do Corinthians, outro vinha do Botafogo, outro vinha de Itália, 3 ou 4 vinham de grandes lesões, outros vinham mesmo da equipa do Cruzeiro anterior, e estamos agora a juntar as peças para tentar criar um modelo que permita rentabilizar ao máximo este elenco. É isso a nossa principal ideia, com certeza sempre com a ambição e com o objetivo de ser competitivo e de vencer, porque também sabemos que o Cruzeiro tem uma grande torcida que está à espera de vitórias, e nós por trás temos que alimentar essas vitórias. Professor, dentro disso aí que o senhor falou agora, então a gente pode imaginar que dentro da sua concepção, da sua mente, para montar o time do Cruzeiro agora, para essa temporada, que ninguém é titular garantido, porque às vezes o jogador está indo até bem, mas de acordo com o adversário, com a situação, ou com algo que a fisiologia passar para o senhor, só pode mudar. Às vezes tem 5, 6 jogadores que a torcida imagina como titular, mas de acordo com o adversário, com o momento do time na competição, ele pode não ser titular naquele outro jogo. Estou correto? Sim, hoje em dia dificilmente as equipas conseguem fazer um 11 que repita todos de 3 em 3 dias. Temos que, com certeza, jogamos agora em casa, daqui a 3 dias, 2 dias de recuperação, com uma viagem incluída, jogamos na Argentina. Dificilmente vamos ter uma boa recuperação dos atletas, e sabendo que alguns atletas nossos já têm alguma idade, são atletas alguns que vêm de lesão, que o ano passado muitos deles não tiveram um ano muito feliz, e isso tudo às vezes tem que haver uma gestão que permita que existe uma frescura dentro da equipa e permita que nós, cada jogo que entramos para competir e com a ambição de jogar. Para mim o 11 é uma coisa mais dos adeptos, porque os adeptos querem ganhar. E eu apoio o Cruzeiro, eu quero que o Cruzeiro ganhe. Se foi com o Gabriel, se foi com o Mateus, se foi com o Dodô, se foi com o Wanda, se foi com o Caio, com o Paulácio, isso para mim não interessa. O que interessa é que o Cruzeiro seja competitivo, que a gente tenha um modelo e que toda a gente sirva para o modelo. Porque sinceramente, se tivermos jogadores que não sirvam ao plantel,
o clube tem que tomar medidas em termos de futuro, porque os jogadores estão cá, é que nós acreditamos, o clube acreditou, o clube trouxe os jogadores para cá e é para eles mostrar as suas qualidades para pertencerem ao elenco do Cruzeiro. Certo. Os matos ligaram-me e apresentaram o projeto, foi logo a minha resposta, assim, mas o Brasil não acredita muito em projetos de desenvolvimento. Mas senti que, principalmente o Pedro, pela sua vida, pelo seu projeto de vida, que hoje em dia ele é uma pessoa bem sucedida, com inúmeros supermercados, mas ele disse-me que há 30 anos atrás começou sendo empregado, depois passou a ser teve um projeto de vida, e o trabalho e o projeto vieram sempre antes do sucesso. O nosso presidente é uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz. E ele sabe, mesmo que às vezes com um pouco de coração torcedor, às vezes um pouco na brincadeira, ele diz algumas piadas, mas ele sabe muito bem que para ter um Cruzeiro de sucesso tem que estabilizá-lo e tem que ter um projeto rigoroso de forma a dar consistência ao clube no presente e no futuro. Mister, falando ainda dos 11, né, uma das melhores frases que eu escutei em coletivas foi a sua de não acreditar em 11 jogadores. Exatamente até depois do amistoso contra o Red Bull Bragantino, eu corroboro muito desse pensamento seu. Mas o torcedor, né, ele sempre imagina em alguma circunstância, será que é possível, em alguma possibilidade, de acordo com o adversário, que você tenha exemplo, né? E aí, bancando aqui o papel do torcedor, às vezes, é possível se ter um time equilibrado, exemplo, com Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge ou Wanderson e Gabigol, em algum momento, não durante toda a temporada, a gente sabe como é a temporada no Brasil, né? Com certeza que não só na temporada, mas alguns tempos do jogo, não é? Porque às vezes o próprio jogo, tu necessitas de coisas diferentes no próprio jogo. Uma situação é estarmos a ganhar, outra situação é estarmos à procura do resultado, a equipa adversária já não sai do bloco atrás, ao contrário, que a equipa está a pressionar porque está a perder a equipa adversária e tu precisas de contra-ataque. Todos estes momentos, e porventura vamos precisar desses 4 jogadores juntos em alguns momentos. Mas com certeza que o treinador tem que pensar muito mais do que isso. O treinador tem que pensar que o futebol tem 2 momentos. O momento da perda da bola e um momento com bola. E na perda com a bola temos que marcar. Porque não existe hoje em dia no mundo equipas que deixam, quando perdem a bola, só fica 6 jogadores a marcar. Isso é impossível. E isso comigo é impossível de existir. Senão, como diz o brasileiro, fica logo um forrobodó que ninguém consegue construir uma equipa competitiva se não marcarmos todos e não estivermos todos preocupados. Em segunda situação, temos que olhar para situações, por exemplo, de bolas paradas. A nossa equipa tem muito jogador que tem dificuldade no jogo aéreo. Quanto mais jogadores estivermos pequenos, mais dificuldades vamos ter no jogo aéreo. Hoje em dia, todas as equipas têm jogadores altos, jogadores que criam situações de perigo. É preciso ter cuidado, não podemos jogar com 10 jogadores que não tenham capacidade no jogo aéreo. Todos esses pormenores o treinador tem que pensar, e o seu staff, de forma a sermos competitivos. Eu não quero estar a jogar bem e o adversário em 2 escanteios faz-me 2 golos e depois foi tudo complicado, tudo complica, é isso mesmo. Por isso o adepto não pensa nisso, o adepto está tudo certo. É um espetáculo, né? Quero o espetáculo, quero os jogadores mais técnicos, com certeza. Eu também tenho um sonho. O presidente há dias disse que tinha um sonho de ganhar 2 títulos e tinha um sonho de jogar sem defesa, só com jogadores de ataque. Isso era o meu grande sonho.
mas só que depois de 30 anos de carreira ainda não consegui. Vai ser difícil conseguir isso, né? Léo, a gente sabe que já falamos aqui do Mbappé, da sua predileção, do seu gosto de trabalhar com os miúdos, né? Com os jogadores que vêm das categorias de base, com os jovens jogadores. Aqui no Cruzeiro a gente sabe também que você já teve na Toca da Raposa 1 acompanhando os jogos do Sub-20, que você está conversando muito lá com o Luciano Dias, com a Adilson Batista, com toda a equipe da base cruzeirense. Não vou pedir para você falar nomes, não vou cometer essa indelicadeza, mas o que você já viu de bom na base do Cruzeiro e você espera mesmo contar com esses meninos no seu time de cima hoje, né? No seu time profissional aqui na Toca 2? A primeira situação em relação ao Cruzeiro e à sua formação, eu terei algumas informações e conheço alguns jogadores que saíram. Tive o Wallace, que saiu daqui também da Toca, que esteve comigo no Mónaco, quando fui para Braga e depois fui para o Mónaco. Conheço outros jogadores que saíram também aqui da formação do Cruzeiro, e o Cruzeiro é muito famoso pela sua formação. É muito conhecido internacionalmente por ter qualidade na sua formação. Uma das primeiras medidas que eu tomei foi aproximar a equipa sub-20 à equipa profissional. Eu pedi ao clube para trazer os nossos sub-20 a treinarem aqui à mesma hora do profissional, de forma a eu conseguir integrar alguns jogadores no treino quando tivesse necessidade. Agora estamos numa fase que treinamos juntos, à mesma hora. Em termos de jogos, sempre que existe jogadores sub-20 no plantel principal que podem jogar, como foi o caso do Otávio, este jogo de ontem. O Otávio já não jogava há 4 meses e eu meti-lo aqui um pouco no jogo de treinos que fizemos a semana passada, Porto Seguro, esqueci o nome lá da equipa que jogamos, Pouso Alegre. E não gostei, mas o Otávio é um guarda-redes de qualidade. Porquê? Porque não joga, se um atleta não joga durante um período muito largo, depois perde qualidades. Não acredito que só treinando os atletas evoluem, porque eu tenho uma experiência de vida, que sei que todos os jogadores que chegaram ao top, a um bom nível, todos eles dos 20 aos 23 anos jogaram, todos eles, não andavam só a treinar e a fazer meinhos fora do campo, todos eles jogaram. Eu tenho uma grande experiência sobre o Ricardo Carvalho. O zagueiro que teve no Chelsea, teve no Real Madrid, na seleção portuguesa. Trabalhei com ele 2 anos no Mónaco, e enquanto conversávamos um dia, ele disse: "Mas eu no Porto, os primeiros 3 anos que eu saí dos Júniors para no Porto, eles queriam que eu fosse a 4ª opção e a 5ª opção do plantel, e eu nunca aceitei isso. Eu fui para a 2ª divisão, eu fui para equipas da série da 1ª divisão, umas equipas pequenas, para estar sempre a jogar. E quando eu cheguei 4 anos depois à primeira equipa do Porto, a minha condição já era muito melhor do que aqueles da minha geração que tinham ficado lá sem jogar, e por isso é que eu ganhei um lugar na primeira equipa do Porto, e depois, pronto, toda a gente conhece, foi para o Chelsea, ganhou a Champions League 2 ou 3 vezes, e é isso que eu acredito. Todos os jovens talentos têm que jogar, e por isso nós aqui no Cruzeiro, mesmo que eles estejam a treinar com a equipa principal, têm a obrigação de jogar no sub-20 para estar sempre a rodar. Ainda há 2 semanas já levei o Janderson, depois para jogar 30 minutos no Botafogo. Como criar a própria marca com pouco dinheiro? Na equipa B, porque nós temos acompanhado. Então, mister, até dentro dessa história, o torcedor do Cruzeiro nos últimos tempos acostumou a ver, os técnicos de uma maneira geral no Brasil dizem que o campeonato regional é o campeonato de um nível mais fraco, sem sombra de dúvidas, comparando com Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, o nível técnico mais baixo, e que usam desse campeonato às vezes para lançar jovens. O torcedor do Cruzeiro acompanha nos últimos anos, às vezes, esses jovens não serem lançados, e à medida que as coisas começam a ficar difíceis dentro de um campeonato brasileiro, esses jovens são convidados a participar. Aí já em uma situação de alguma emergência, porque a temporada passa e os jogadores se desgastam. O senhor acredita que para esse jovem talentoso, ele pode se integrar ao profissional, mas a experiência final é realmente o jogo, como o senhor já promoveu aqui para os jovens? O jogo em si, né? Não somente estar integrado ao elenco profissional?
Sim, eu acho que o jogo é fundamental. Eu acho que é importante eles treinarem connosco, mas é importante eles competirem e jogarem. Eu acredito, e nós temos neste momento 3 ou 4 jogadores que são jogadores que já trabalharam algumas vezes connosco e às vezes trabalham quando existe possibilidade. Que no futuro próximo ou mais longe eles vão ser chamados para mostrar o seu trabalho, porque acredito que temos muitos jovens da formação com qualidade. Mas, mais uma vez, a formação está diretamente relacionada com que tipo de projeto é que tens no clube. Com certeza, não vale a pena estarmos a fazer um elenco de 30 jogadores e querer abrir portas para a formação. O elenco tem que estar preparado, com certeza, para as responsabilidades que tem na Série A, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e também no estadual, mas tem que ter espaço para que esses jovens possam se integrar. Por exemplo, muitos dos clubes que eu já trabalhei, nós tínhamos sempre a responsabilidade de todos os anos, no mínimo, colocar 2 jogadores da formação no plantel principal. Se estávamos a pensar em trazer 26 jogadores, trazíamos 24 e 2 era da formação. Tinham um ano lá connosco, no fim desse ano, serviam, não serviam, emprestavam-me, não estavam ainda maduros, porque a seguir tem outro motivo. Às vezes, os jogadores com 18 anos ou 19 não são capazes de entrar diretamente na equipa profissional, porque precisam de algum jogo. Às vezes, têm que ser emprestados, e aí também abrimos agora um protocolo e uma organização de controlar os nossos jogadores emprestados, porque às vezes a evolução, os jogadores às vezes não aparecem aos 18 anos, mas aparecem aos 20 ou aos 21. Por isso temos de ter atenção que às vezes a maturação do ser humano não é a mesma. E agora estamos também a direcionar um acompanhamento dos nossos analistas, dos jogadores emprestados, que possivelmente algum daqueles vai ter uma maturação nesta fase e vai ser uma boa surpresa no futuro. O presidente Pedrinho teve aqui semana passada e justamente elogiou essa sua característica, perdão. Não sei se você acompanhou nosso primeiro podcast semana passada, o Pedrinho falou sobre isso, esse seu monitoramento em relação aos jogadores que estão emprestados. Vamos voltar aqui pro Fabinho que está aí acompanhando. Fabinho, como é? E a pergunta do João, Mister, ele fala: Mister, tudo bem? O senhor tem um projeto bacana para o Dineno, ele é um jogador incrível e que dá a vida em campo. Perguntando sobre o Dineno, que está se recuperando agora. O Dinino é um jogador que eu ainda não tive a possibilidade de o analisar. Ele vem de uma lesão grave, 6, 7 meses, iniciou agora os trabalhos, voltou outra vez a parar com algumas mialgias de esforço, que é uma situação normal de quem vem de uma paragem prolongada, adaptação ao treino. O Lautaro está tendo alguns problemas do mesmo género, que são jogadores que pararam muito tempo e depois a adaptação ao treino faz não em linha reta, faz com subidas, pequenas descidas, voltas a subidas, e é isso que está a acontecer. Mas acredito que o Dineno pode oferecer ao efetivo características diferentes daquelas que os outros atletas, os avançados. Não é por acaso estávamos a falar nas bolas paradas. O Dineno é um jogador poderoso no jogo aéreo, é um dos jogadores que nos cruzamentos pode ser uma grande solução em termos de área, e nas bolas paradas também pode ser muito importante, quer defensivo, quer ofensivo. Espero mais um pouco para ver, mas acredito que ele nos vai ajudar, porque as características dele são diferentes do que temos nos outros jogadores. Bem, rapaziada, Leonardo Jardim foi bem claro nas suas palavras. Ele deixou bem claro: se o jogador não mostrar futebol, se o jogador não tiver um bom desempenho no Cruzeiro ou ficar fazendo corpo mole, simplesmente não vai jogar. O Cruzeiro hoje não tem só 11 jogadores como titular. A equipe toda tem de estar disponível para entrar no campo e para competir. Isso é bom para o Cruzeiro, porque as competições é longa. O Cruzeiro tem um campeonato brasileiro que é bastante longo, bastante competido. É um campeonato que exige muito dos jogadores. Tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. Então são competições muito importantes que exigem bastante dos atletas.
Então, não é só 11 jogador que vai entrar em campo. Leonardo Jardim vai rodar todo o elenco. E isso é bom. As competições vão exigir bastante dos jogadores do Cruzeiro. E outro ponto também que eu achei muito interessante nas falas de Leonardo Jardim é sobre a base. Eu tinha até comentado ontem, num vídeo aqui ontem, que o Cruzeiro está dando pouca oportunidade para a base. E o Leonardo Jardim já deixou claro que ele está observando bastante o jogador da base, que ele vai dar oportunidade para os jogadores da base, vai mesclar a equipe muitas das vezes, utilizando jogador da base para treinar. Então isso é bom, porque os jogadores treinam aqui no Cruzeiro, faz a sua base toda aqui no Cruzeiro, mas na hora de utilizar, não utiliza, simplesmente empresta o jogador e sem utilizar aqui no Cruzeiro, sem dar oportunidade. Então é importante utilizar a base. Se nós quiser ver o Cruzeiro forte, vai depender da base do Cruzeiro. Então, usando bastante a base ali, pelo menos, mesmo que não dá oportunidade na equipe principal, pelo menos observar melhor os jogadores da base, porque tem muitos jovens talentos ali que merecem ser titular no Cruzeiro, tem muitos bons jogadores sim na base do Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro já está batendo na porta, então todos nós temos que torcer para que essa equipe de Leonardo Jardim dê certo. Tem excelentes jogadores aqui no Cruzeiro, que vai ser bastante aproveitado, não só os 11 jogadores, mas a equipe toda. Então vamos torcer aí que essa equipe dê certo. Bem, rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, já peço para você deixar seus comentários. Se não for inscrito ainda no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Nosso compromisso aqui na Central da Raposa é trazer informação para você. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.